Olá, boa noite. Boa noite. Bom, uma alegria ver você, Flávia. Eu que agradeço o convite, Antônio Campos. Vamos ver se a professora Tainã, se ela entra. Ela não fez o pedido ainda. Tá. Eu já começo agradecendo a todos vocês que estão entrando. Pronto, a professora Tainã está chegando. Agora sim, eu já tinha entrado aqui, mas não tinha feito pedido, de fato. Tá certo. Vai, Toninho. Tudo Olá, Flávio. bom? Flávia, você está me ouvindo bem? Parece que Flávia congelou. Aqui ela caiu, eu acho. Aqui na minha tela ela está congelada. Embora esteja quente por aqui, né? Flávia, não sei se ela está me ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagem. Tente mandar uma mensagem para ela dizendo que ela sai e depois ela volta. Faz o mesmo procedimento. Pronto. Bom, você está me vendo, me escutando bem, né, Toninho? Sim, estou te vendo, estou te escutando bem. Você também está me vendo e escutando bem? Tá ótimo. Ela não fez ainda o pedido. Vamos ver se ela consegue. Eu acho que aconteceu alguma coisa, porque sequer a mensagem chegou para ela. Curiosamente, ela... Vamos ver aqui. Enquanto o pessoal chega. Pronto, agora sim. Voltou. Vocês estão com o áudio ligado próximo. Vocês precisam desligar. Se o computador estiver próximo, porque dá interferência. Eu vou falar aqui para ver se... tem alguém aí. Alguém está com o áudio ligado. Bom, eu gostaria de, enquanto isso... Estão ouvindo bem? Acho que agora conseguiu, Flávio. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Agora que estamos os três ao vivo. Eu gostaria de agradecer as minhas convidadas, a professora Flávia Benevenuto e a professora Tainã Bueno, por terem aceito o nosso convite. Agradeço a presença dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né? Das pessoas que estão entrando aqui na nossa live. Agradeço de antemão a oportunidade da gente poder conversar sobre temas tão importantes como esses que a gente vai trabalhar e discutir agora, né? Então, muito obrigado, professora Flávia e professora Tainã. Deixa eu só fazer aqui um pequeno ajuste que eu não estou conseguindo. As pessoas estão chegando, o Tomás, Sasha, os amigos. Então, já vou agradecendo
aos amigos, né, que estão seguindo, que mensalmente nos seguem aqui. Então, antes de eu apresentar as nossas convidadas, eu só gostaria de explicar para vocês o nosso projeto, né? Então, nós somos a Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. A nossa associação, ela não significa, não entende, não interpreta que o século XVIII seja confundido ou se restrinja ao século das luzes no sentido restrito, histórico do termo. Efetivamente, o século XVIII. Não, longe disso. O século XVIII ganha um sentido amplo, né, que vai desde o XVII, desde o final da Renascença, né, do XVI, o final da Renascença, e vai até o XIX e até, né, os ecos desse processo que chegam até o século XX. Então, essa interpretação não é apenas nossa, não é uma idiosincrasia nossa, mas é da Sociedade Internacional de Estudos do Século XVIII, né, cuja sede está em Paris, e que nós nos filiamos, que é a CIEDS. Então, a ABS, a Associação Brasileira, congrega pesquisadores dessas diferentes áreas do conhecimento, de todas as áreas do conhecimento, desde que tenha uma ponte, algum interesse nos estudos do século XVIII. Né? E nós nos filiamos à CIEDS, como eu falei há pouco, que tem um congresso, né, realizado a cada 4 anos. E este ano será em Roma, de 3 a 7 de julho deste ano, que vai ser na Cidade Eterna. E vários que estão aqui nos assistindo vão participar, né, desse congresso. Né? O nosso congresso foi o ano passado, né? E a partir do ano passado, então, eu me tornei presidente, nós temos uma nova diretoria, e a diretora de comunicação, a professora Lília França, a quem agradeço, certamente está nos vendo, a quem agradeço, ela teve essa brilhante ideia da gente promover uma live do mês, que é convidar um pesquisador, pesquisadora, pesquisadoras, para discutir um tema de interesse dos membros da nossa associação. Então, cada mês, toda a primeira semana de cada mês, desde o ano passado, nós temos esse encontro marcado, né, para a gente conversar sobre um tema, e isso a gente vai formando um público, né, porque nós podemos, neste exato momento, ter poucas pessoas nos assistindo ao vivo, né? Mas esse vídeo vai ficar na nossa página, na página da ABS. Esse vídeo vai ser enviado para todos os membros, né, da ABS, e ele vai ficar no YouTube também. Então, é um outro canal de divulgação das nossas pesquisas e dos nossos pesquisadores. Então, vocês, professores, estão convidadas, né, para se associarem. Os estudantes de vocês de pós-graduação, quer dizer, a ABS congrega estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, a fim de que vocês participem, não só vocês, mas os nossos estudantes, porque nós também, tanto a ABS quanto a CIEDS, promove eventos nacionais e internacionais. E a CIEDS, ela tem ajudado financeiramente, financia a participação dos nossos pesquisadores nestes eventos internacionais. Tem, sobretudo, um projeto que tem dado super certo, chamado Jovens Pesquisadores Desempenhistas. Então, vários nossos estudantes pós-doutorandos já participaram, já receberam essa bolsa, uma imersão, né, bastante produtiva, né, junto com pesquisadores do mundo inteiro. É uma experiência única, quem já foi, né, e quem já participou e demonstrou que é uma coisa muito válida. Então, a gente precisa incentivar os nossos alunos a participarem, a se filiarem
e a gente fortalecer os estudos do século XVIII aqui no Brasil. Tá? Então, após essa longa apresentação, eu vou da ABES, né? Da ABES, eu acho isso importante, né? Para que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, possam se inteirar que não é só o século XVIII histórico, ipsis literis, que participam da nossa associação. Né? Então, as nossas convidadas, a professora Flávia Benevenuto, ela é graduada, fez mestrado e doutorado em filosofia na UFMG, fez estados na École des Hautes Études, né? E em Paris, e é professora de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Alagoas. E a professora Tainã também fez graduação, mestrado e doutorado em Filosofia na USP, e também é professora na Universidade Federal de Alagoas. Então, são amigas e colegas de universidade, participam ativamente. No final do ano passado, estive lá em Alagoas, colaborando, né, com o grupo e com o mestrado de lá. As professoras também já estiveram aqui em Aracaju, então a gente tem intensificado, tem fortalecido a filosofia de um modo regional, né? E a gente espera que isso se aprofunde, se amplie, né? Para que a gente possa ter uma filosofia no Nordeste bastante robusta, né? Então, o tema que eu tinha conversado com as professoras para abordar é os antigos, né, nos modernos, né? A presença da Renascença no mundo moderno. Quer dizer, como os antigos, na verdade, o título correto para falar corretamente é Os Antigos no Renascimento. Essa é a ponte que nós podemos estabelecer esse diálogo entre as pesquisas da professora Tainã e entre as pesquisas da professora Flávia. Né? Por que esse tema? Né? Então, há duas razões para isso. Primeiro que, desde o início do ano, nós estamos percorrendo um pouco o Brasil. Né? O ano passado a gente teve a presença aqui na nossa live de vários colegas do Sudeste, e aí esse ano a gente saiu do Sudeste, a gente foi para Goiás, né? Agora a gente está no Nordeste, e na live do próximo mês nós vamos para o Sul. Então a gente está percorrendo, né, um pouco o Brasil para a gente ter um pouco essa dimensão da produção do século XVIII no Brasil. Né? Em segundo lugar, esse tema, os antigos no Renascimento, se deve um pouco por causa do tema geral que nós teremos do Congresso na CIEDS em Roma, neste ano, como eu falei para vocês, cujo tema é os antigos nos modernos. Né? Então, é aquela grande querela. E aí eu penso que essa conversa que nós vamos ter pode nos animar um pouco, né, o debate que nós vamos estabelecer lá em Roma proximamente. Então é isso. Eu mais uma vez agradeço às professoras de terem aceito o nosso convite. Fiquem bastante à vontade. Então eu vou passar a palavra à professora Flávia, foi isso que a gente combinou no início, para ela fazer a sua exposição. Depois a professora Tainã fará a sua exposição. E depois nós vamos abrir para a nossa conversa. Tá bom? Professora Flávia, é com você. Muito obrigada, Antônio Carlos. Boa noite, né, a todos que estão aqui. Eu gostaria de começar agradecendo esse convite, a oportunidade de participar desse espaço da ABES. E estendo também esse agradecimento à minha colega, a professora Tainã, né, por aceitar compor essa live aqui e discutir esse tema hoje. O objetivo aqui é pensar a recuperação dos antigos no período do Renascimento. Eu começo fazendo algumas ressalvas porque eu pretendo me restringir ao contexto que antecede a escrita de Maquiavel.
mais especificamente as circunstâncias do tema das formas de governo. A investigação da melhor forma de governo tradicionalmente costuma encontrar lugar comum no governo misto. As formulações de um governo misto pensado como melhor forma de governo são, no entanto, muito distintas. Não seria o caso aqui de apresentar as especificidades dessas diferentes formulações de governo misto forjadas pela tradição, da qual muitos se ocuparam os antigos e mais tarde se tornaram o centro do debate político do Renascimento. A título de exemplo, eu menciono brevemente a formulação platônica. Platão dedicou-se longamente ao tema da forma de governo, da melhor forma de governo. Falando de maneira breve e correndo o risco da simplificação, se o tomamos a partir do texto das leis, podemos acompanhar sua proposta de uma constituição para a colônia de Knossos, na ilha de Creta. Ao fazê-lo, Platão propõe uma investigação sobre a origem das constituições. Tal como na República, se o sábio é aquele capaz das melhores escolhas para a cidade, a democracia não poderia assumir um lugar de destaque no pensamento do autor. A novidade trazida no livro 3 das leis diz respeito à ponderação da durabilidade das formas de governo. Tal qualidade é apresentada a partir do regime político dos lacedemônios, de Esparta. E a principal característica dessa Constituição é a composição mista de suas magistraturas, que permite evitar os excessos da monarquia, da aristocracia e da democracia. A forma mista funciona como um mecanismo de regulação dos excessos, ou seja, evita os excessos de verdade, assim como a possibilidade de opressão. Platão apresenta, assim, um governo misto, formulando a partir da busca de um equilíbrio entre a monarquia e a democracia. Eu retomo essa ideia de equilíbrio porque é uma das questões fundamentais do Renascimento. A discussão sobre a melhor forma de governo é retomada a partir das diferentes formulações de governos mistos pensadas a partir de autores como Platão, Aristóteles, Políbio, Cícero e outros. Formulações essas que forjam governos mistos muito diferentes, bastando lembrar a Politeia de Aristóteles e a teoria da anaciclose de Políbio. É também um dos temas dominantes do debate político no Renascimento. O texto de Maquiavel chama atenção justamente por se propor a pensar um governo misto, rejeitando essa ideia de equilíbrio. O que parece interessante não é o simples fato de que os textos dos antigos são recuperados no Renascimento, mas as novidades, entre aspas, né, dessa recuperação. Platão e Aristóteles são muito presentes nos textos de Agostinho e Tomás de Aquino, por exemplo. Né? E recuperar os antigos não é, então, uma especificidade do Renascimento, porque os antigos sempre estiveram e estão presentes nos textos filosóficos até hoje. A especificidade do Renascimento é, entre outras coisas, a de recuperar os temas e textos considerados superados no período anterior e, sobretudo, a forma como essa recuperação passa a ser feita no Renascimento. Voltando ao tema da melhor forma de governo, o texto A Cidade de Deus, de Agostinho, ao pensar a cidade dos homens como uma cópia imperfeita da cidade de Deus, parece justamente encerrar a discussão sobre o tema. Seguindo essa perspectiva, dado que Deus é único, o governante dos homens também o deveria ser. Assumindo-se tal pressuposto, não fazia mais sentido discutir a melhor forma de governo a partir da tradição que ponderava monarquia, aristocracia e democracia como formas retas, e tirania, oligarquia e a degeneração da democracia, independente da nomenclatura, né, que se dê para isso, como formas de governo. Ou seja, esse quadro clássico
das formas de governo deixa de fazer sentido a partir da proposta agostiniana que justificava a monarquia através de sua semelhança ao governo de Deus. Generalizando, eu diria que eu diria que o tema das formas de governo se torna um tema menor para os medievais. A ideia de um governante único, empossado com o aval da Igreja, torna-se, ao longo do tempo, predominante. Há, inevitavelmente, outros temas políticos em discussão, e eu poderia mencionar aqui a querela das investiduras e o debate teórico entreposto por Dante Alighieri na Monarquia, defendendo o poder temporal do rei, e por Tomás de Aquino nos seus escritos políticos, defendendo que o Papa fosse também o imperador. No entanto, os temas relacionados aos problemas da vida nas cidades vão se esvaziando. Poderíamos pensar que uma das causas seria essa aproximação do lugar do governo dos homens ao governo de Deus. E isso teria contribuído para distanciar os grandes pensadores, não somente do tema das formas de governo, mas dos assuntos da cidade, dos temas mundanos que perderam seu status filosófico, digamos assim, e passaram a figurar como questões de menor relevância. Interessava justamente o que poderia aproximar os homens de Deus, e isso justamente era distanciá-los das coisas mundanas. Em Florença, a partir do Trecento e ao longo do Quattrocento, séculos marcados pelo amor à língua latina, inaugura-se lentamente e pouco a pouco uma investida inicialmente tímida de se pensar a vida civil. Trata-se de conceder aos assuntos da cidade alguma atenção. Com o passar do tempo, o interesse pelo que se convencionou chamar de vivere civili foi se ampliando e ganhando espaço entre os intelectuais florentinos. A ampliação do interesse pelo tema levou pensadores importantes do Renascimento a buscarem os textos dos antigos que diziam respeito principalmente ao que o Aristóteles chamava de filosofia prática, ou seja, a ética e a política. Nesse ponto, vale ressaltar que os critérios empregados e os métodos utilizados por esses intelectuais se fizeram tão importantes quanto os temas que investigavam. As glosas e as simplificações feitas na língua latina pelos medievais não atendiam às exigências desses intelectuais renascentistas. Os filósofos do Renascimento se dedicaram a aprender a língua grega e o latim rebuscado dos tempos de Cícero para se dedicarem aos textos dos antigos com rigor textual. Interessa aos renascentistas compreender, sobretudo, o sentido dos textos sem o sentido dos textos antigos, né? Diferenciando-se dos medievais, a quem eles acusavam de se aproximar dos textos sem interesse de compreendê-los em sua integridade. Ao invés de mutilar os textos e alterá-los na confecção de glosas, recuperam os originais gregos e latinos, traduziram os textos gregos. Eu poderia citar a tradução da Política do Aristóteles, que foi feita pelo Leonardo Bruni, por exemplo, né, como um marco dessas traduções. E costuma-se definir os autores do período como humanistas. Mas precisamos compreender que, diferentemente do método da escolástica, direcionado à formação nas escolas e nas universidades, o humanismo se inicia como um movimento de ideias e demora a impactar a educação formal, tanto nas escolas quanto nas universidades. Além dessa distinção, há uma diferença considerável entre as chamadas artes liberais da escolástica, né, o trivium e o quadrivium. O trivium, gramática, retórica e lógica, o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música, e os objetivos de investigação dos humanistas, os Studia Humanitatis,
a gramática, a retórica, a história, a poesia e a filosofia moral. No Cinquecento, quando Maquiavel, né, por exemplo, se põe a pensar o tema da melhor forma de governo, o âmbito do debate ele já é essencialmente político. Não há mais timidez em discutir os assuntos da cidade, como se podia pensar, por exemplo, no texto do Salutati, né, ou de outros humanistas dos séculos anteriores. Maquiavel retoma os antigos a partir de edições já disponíveis, como a história de Tito Livio, por exemplo, e se insere em um debate já em grande medida estabelecido. O tema da melhor forma de governo estava posto. Maquiavel tem a oportunidade, inclusive, de discordar, por exemplo, da ideia de equilíbrio tão valorizado pelos antigos e tão apreciada pelos defensores do modelo da Sereníssima Veneza em seu tempo. Essa recuperação dos antigos, feita no Renascimento, não é e não poderia ser uma simples cópia dos antigos. Ela é uma tentativa de aprender com os antigos para pensar os problemas do presente. Como até os dias de hoje, né, se põe a nosso dispor a história da filosofia. Né? Bom, é um pouco isso que eu gostaria de apresentar. Me restringo aqui a essa questão das formas de governo e passo por um período muito longo deixando de falar de muitas coisas, né? De muitas questões históricas e que também contribuem para pensar isso, mas deixo espaço para Tainã e para discussão. Obrigada. Obrigado, professora. Professora Tainã, a palavra é com você. Oi, Toninho. Oi, Antônio Carlos, Flávia, estão me escutando bem? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da ABS 18, Associação Brasileira dos Estudos do Século XVIII. É com muita alegria que eu recebi esse convite e, enfim, apesar de não estar ultimamente trabalhando efetivamente com o século XVIII, né, vocês sabem que eu passei a trabalhar com Sêneca e com a Antiguidade, e, enfim, agradeço a oportunidade e agradeço a disposição, né, de ampliar o debate do século XVIII para um período que eu possa contribuir com alguma coisa. Então, Antônio Carlos, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela parceria que a gente tem estabelecido aqui no Nordeste. Realmente é muito importante, tanto aqui para a UFAL, quanto para mim e para a Flávia, né, pessoalmente, tanto do ponto de vista institucional quanto pessoal. Então, agradeço muito. E eu não sabia bem o tom de uma live e pela escola que eu venho, eu fiz um pequeno texto. Então, assim, um textinho bem curto, de uns 10 minutos ou menos, que eu vou ler. Eu vou ler, sobretudo, a partir da visão que eu tenho do estoicismo e das escolas helenísticas. Então, o que eu pretendo trabalhar hoje é essa ideia da recepção seletiva do estoicismo no Renascimento, e aí falando de um caso muito específico, não sei se é específico demais, que é o caso da recepção de Sêneca no pensamento do Calvino. Calvino, né, no contexto do humanismo francês do século XVI, inaugura sua carreira intelectual com um curioso texto. Né? Calvino publica às suas próprias custas, como primeira publicação, recém-formado na Faculdade de Direito de Orleans, uma versão do texto do Sêneca, Tratado sobre a Clemência. Então, trata-se dessa edição comentada que Calvino publica, em 1532, às suas custas, uma edição de inquestionável erudição, que a gente vê o jovem Calvino, recém-formado, propor um trabalho de grande envergadura, sobretudo explicando o texto clássico, né, ainda um pouco glosando ou explicando, trazendo o latim, traduzindo ele e fazendo um comentário do ponto de vista histórico, retórico e, sobretudo, jurídico. Então, a grande contribuição de Calvino aos comentários sobre o De Clemência do ponto de vista jurídico. Relegando a um segundo plano aspectos teóricos relativos à física, à lógica, né, à cosmologia ou aos dogmas principais do estoicismo.
como nos parece ser uma característica tipicamente dessa retomada renascentista, como a Flávia já apontou. Os comentários tecidos pelo Calvino ao texto de Sêneca, publicados então conjuntamente com uma edição de Clemência em 1532, se inscrevem perfeitamente no universo das discussões humanísticas daquele período, sobretudo se nós pensarmos, já apontado aí pela Flávia, nos Studia Humanitatis, né, o currículo educacional que vigorava no período, gramática, história, filosofia moral, retórica e etc. Do mesmo modo, a publicação de Calvino está plenamente inserida no debate jurídico travado entre os humanistas franceses do século XVI, seja pela recuperação dos temas da antiguidade, dos autores de grande destaque do meio intelectual, como Sêneca, Cícero, ou seja pela importância das discussões filosóficas por eles incitadas, sobretudo no campo ético e político. O que a gente não sabe ao certo é por que Calvino, então com 23 anos, passou a escolher especificamente esse texto de Sêneca, né, o De Clemência, para comentá-lo. Uma das explicações mais difundidas entre os comentadores é aquela que diz que Calvino escolhera Sêneca e esse texto, que não havia ainda nenhum comentário no período, numa tentativa de dialogar diretamente com Erasmo. Nessa ocasião, Erasmo já era um estabelecido, né, um famoso estabelecido intelectual, que já havia, inclusive, publicado uma edição completa das obras senequianas em 1515. 1515. E, enfim, ao passo que Calvino se manifesta e publica uma edição comentada do De Clemência, muitos desses comentários tecidos pelo Calvino são nitidamente endereçados a Erasmo. E muitos deles procuravam, inclusive, defender Sêneca das posições e escolhas, né, das posições e escolhas senequianas frente às críticas recebidas pelo filósofo de Roterdã. Isso é, para Calvino, né, comentar o De Clemência oferecia certamente uma excelente oportunidade para se estabelecer enquanto um interlocutor qualificado nos debates travados entre os humanistas do século XVI e, deste modo, angariar um reconhecimento intelectual naquele meio, naquele período. No entanto, e é o que me interessa, sempre que é retomado esse pensamento senequiano, esse pensamento estoico, ele é seletivo. Apesar dos elogios à retórica senequiana e à defesa dos textos de Sêneca frente aos ataques de Erasmo, Calvino não expressa total concordância com o filósofo romano e nem tampouco se priva de criticar diretamente pontos específicos do estoicismo. Notadamente, a física, a cosmologia, a dogmática, os seus pontos lógicos, enfim, aqueles assuntos que estariam fora dos Studia Humanitatis, né? E é sobretudo esse ponto que me interessa chamar a atenção nessa apresentação. Se, como sabemos, há no Renascimento uma recuperação e apropriação dos temas éticos das escolas helenísticas, né, do ponto de vista lógico, cosmológico e físico, tal recuperação sofre sobremaneira a influência do cristianismo, do pensamento medieval, e tendo, então, seus dogmas reinterpretados ou, muitas vezes, propriamente abandonados, né? Muitas vezes partes do estoicismo manobradas, apropriadas e abandonadas, muitas vezes, inclusive, com prejuízo às próprias doutrinas helenísticas, sabendo que são doutrinas sistemáticas, né? Então, compreender só a ética do estoicismo sem compreendê-lo dentro do seu sistema lógico e cosmológico acarreta um prejuízo grande na própria compreensão da ética estoica ou da ética epicurista. Ao comentar o texto senequiano, Calvino não manifesta concordância plena com os pontos propostos por Sêneca, nem tampouco parece estar interessado ao conteúdo propriamente dito da filosofia estoica, sobretudo levando em consideração, como já apontado, o caráter sistemático do estoicismo, relativo ainda a temas da canônica. Isso parece ficar evidente diante dos muitos pontos de afastamento, né, do Calvino com a doutrina do pórtico. Na leitura dos comentários sobre o Tratado do De Clemência de Sêneca, encontramos críticas diretas aos posicionamentos pagãos, incluindo críticas a outras escolas, por exemplo, sobra também para o epicurismo, onde Calvino critica a ideia de acaso professada pelos adeptos do jardim, e no qual ele aponta, voltando a pensar no estoicismo, que Deus é o responsável pela criação e pelo ordenamento contínuo do universo, rejeitando, portanto, toda e qualquer arbitrariedade, seja ela do ponto de vista da interpretação ou da reinterpretação de Sêneca, seja ela rejeitando a arbitrariedade do ponto de vista do acaso epicurista. Tratando efetivamente
do pensamento senequiano, Calvino manifesta igualmente grande relutância na admissão e na compreensão dos conceitos que são importantíssimos, eu diria até imprescindíveis, para a compreensão da ética estoica. Como, por exemplo, a sua ideia de natureza, absolutamente materialista, é preciso dizer, ou a difícil relação entre liberdade e necessidade, se eu pensar na cosmologia estoica. Além, portanto, dessas adaptações e reinterpretações quanto à física e à lógica, do ponto de vista psicológico, sabemos também que Calvino, assim como Erasmo, por motivos diversos, rejeita o ideal estoico de apatia, ou eupateia, né? Vou pensar num termo mais correto, pensando no estoicismo, reinserindo as emoções na vida moral dos homens. Sabemos ainda que Calvino, mais tarde nas suas Institutio, apresentará inclusive argumentos contrários à doutrina estoica em diversas passagens em relação a diversos temas, como, por exemplo, críticas dirigidas à sua ideia de providência, fundamental para a compreensão da própria ética. Aí eu cito a passagem 1,16,8. No caso específico do De Clemência, entre tais críticas abertas que a gente vê Calvino destacar, a gente pode trazer, por exemplo, a ideia ou o questionamento sobre a classificação da misericórdia, que para o teólogo protestante deveria ser incluída no rol das virtudes, né, como uma virtude cristã, claro, e não interpretada como um vício, como fazia Sêneca, interpretando a misericórdia como uma paixão. Portanto, as interpretações de Calvino absolutamente contrárias à psicologia estoica e à sua canônica relativa à sum catathesis ou ao assentimento. Diz Calvino, abre aspas, se nós devemos ser persuadidos de uma coisa, é que a misericórdia é uma virtude e que um homem não poderia ser bom se não demonstrasse piedade. E aí ele faz todo um melange entre as virtudes cristãs, do príncipe cristão, e uma readaptação desse pensamento lá no De Clemência, que não se configuraria como um pensamento estoico padrão, por dizer assim, né? Sistemático, melhor dizendo. O que se pode verdadeiramente afirmar é que talvez Calvino, ao escolher esse texto sobre a clemência, revela aspirações manifestamente humanistas e demonstra, como já anteriormente dito, muito mais interesse pelo reconhecimento intelectual naquele período no humanismo francês. A intenção de Calvino, ao publicar tão cedo e às suas custas, talvez fosse deixar sua marca no mundo dos literatos humanistas, e sua predileção por Sêneca, longe de uma concordância com seu ideário filosófico, ou uma tentativa de sincretismo do estoicismo com o cristianismo, era talvez muito mais visivelmente motivada pela grande admiração que o jovem Calvino tinha pela arte retórica, pela capacidade de persuasão do autor romano. A admiração do jovem Calvino ao autor romano passa, inclusive, por suas escolhas estilísticas, por seu estilo talvez inspirado nas sententia, né, nas sentenças tão características da escrita de Sêneca. Né, frases curtas com muita densidade e que é uma marca do estilo retórico de Sêneca. Se Calvino soube expressar muito bem seus argumentos em frases curtas, talvez tal construção seja reveladora dessa grande influência dos textos senequianos. E nesse sentido, o autor já não está mais preocupado com a mensagem ou com propriamente o conteúdo filosófico sistemático apontado no De Clemência, mas talvez muito mais com a sua forma teórica, com a sua forma de expressão. Assim, o interesse do autor em Sêneca parece indicar o reconhecimento das contribuições do filósofo enquanto um exemplar admirável da arte e da ciência da retórica. Enfim, é certo que os antigos inspiraram os renascentistas, renovando-lhe o espírito, isso é indiscutível, mas é certo também que o estoicismo renascentista não traz os seus traços sistemáticos, sobretudo do seu período substancial, antigo, médio e imperial. Este é fundamentalmente um problema aqui levantado. Nesse jogo de retomada dos textos, de reinterpretações, de adaptações, uma recuperação das filosofias antigas, né, sobretudo a partir do seu caráter ético, já apontado pela Flávia, mas sempre de modo desarticulado das outras partes dos seus discursos, ou da outra parte do seu discurso filosófico, né, a física e a lógica. Para os estudiosos do período helenístico, ler estoicos e epicuristas sem levar em consideração pelo menos o aspecto tripartite da sua filosofia, no mínimo, né, física, ética e lógico, é ler sem compreender profundamente ou sem compreender profundamente seu caráter sistemático
e suas principais implicações, inclusive na ética. Então, é mais um apontamento sobre talvez a seletiva recepção do estoicismo e certamente das outras escolas helenísticas no pensamento renascentista. Isso tem outros motivos, sabe, Antônio Carlos? Entre eles, o não acesso às fontes e também a questão do currículo de trabalho, os estudos humanitatis, os interesses da vida civil, os interesses voltados à ética, o acréscimo do cristianismo. Então, a gente teria uma série de justificativas para isso, mas é só um apontamento. Muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada, Flávia, pela parceria de sempre, e obrigada a ABS 18. Obrigado, professora Flávia. Obrigado, professora Tainã. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para cada um de vocês. Eu fiquei pensando, Flávia, sobre então a sua exposição. De fato, a exposição de vocês se casaram muito bem, né, Flávia? Os antigos no Renascimento e Tainã, a recepção no Renascimento dos antigos, né? No sentido inverso. Eu acho que as duas exposições têm elas se complementam de uma forma muito enriquecedora, né? Esse é o primeiro ponto. Mas a minha pergunta é o seguinte, Flávia. Então, você começou fazendo referência a Platão, como as formas de governo serão absorvidas, né, no Renascimento, como isso vai chegar até o Renascimento, e, claro, o exemplo, a referência é Maquiavel. Né? Então, como eu sei que as suas pesquisas caminham pelo sentido do republicanismo, né? Eu fiquei pensando o seguinte, nós sabemos que o republicanismo, que nasce lá em Roma e vai se fortalecendo exatamente no Renascimento, ele vai desaparecer logo depois, no final do 16, talvez, e mais especificamente o 17, 18, e ele só será retomado praticamente no 20 com o Pocock, né? De certa forma, isso nós que abandonamos um pouco o republicanismo e talvez, bom, essa é a tese de alguns, em detrimento do liberalismo, né? Ou seja, o republicanismo, que poderia ser uma arma poderosa contra o liberalismo, ele foi tragado, não vou dizer completamente tragado, né, pelo liberalismo, mas ele foi abafado, né? Então, pegando esse gancho das formas do governo, do republicanismo, da renascença, como nós, ou como você trabalha esse republicanismo hoje, como nós podemos, em pleno século XXI, né, inspirado na renascença, retomar esse espírito republicano hoje. Então, veja, a minha questão ela se dá no sentido histórico, né, filosófico, mas se dá também no sentido de como você trabalha isso, né? Porque eu sei que vocês fazem parte do grupo de Ética e Filosofia Política da UFAL, então é um gancho que gostaria que vocês falassem, né, no seu caso específico, Flávia, desses dois aspectos. Pode ser? E aí depois eu faço a pergunta para a Tainã, porque senão pode ficar... Tainã pode esquecer, não é isso, Tainã? Flávia, por favor. Eu tendo a pensar que a retomada do... Eu tendo a pensar que a retomada do republicanismo talvez seja um ponto muito importante que é posto pela Hannah Arendt. Então, acho que quando ela aponta que o totalitarismo é uma nova forma de governo, ela não cabe nesse quadro tradicional das formas de governo e nessas
ela escapa a todas as discussões que haviam sido postas na história da filosofia. Então, eu acho que é essa reflexão da Hannah Arendt que coloca, de uma certa forma, a necessidade de se pensar as formas de se repensar as formas de governo, né, a partir de uma forma opressora, né, que foi o que é o totalitarismo, e ela acaba mostrando tanto o liberalismo, a maneira em que outras possibilidades políticas foram colocadas em prática, como isso permite, né, como isso deixa em aberto a possibilidade de uma forma totalitária. Então, eu acho que a reflexão a partir daí é justamente como pensar uma forma de governo que consiga inibir minimamente, não é, o surgimento de uma forma tão opressora a ponto de se tornar totalitária, tal como já aconteceu. A ideia é que isso não se repita, né? Então, eu penso que a gente retoma o republicanismo hoje, pelo menos tento fazer isso nos meus trabalhos, retomando os textos do Renascimento, pensando os problemas de hoje, né? E eu acho que isso fica muito claro, pensando o que eu conheço mais de perto, por exemplo, que são as publicações no Brasil sobre Maquiavel. Nos últimos 10 anos se discutiu assim de uma maneira muito evidente o tema dos conflitos políticos, né? Enfim, isso aparece de modo sistemático nas publicações dos brasileiros, né? Então, é a ideia de que são os problemas do presente que nos fazem buscar reflexões nos textos dos antigos. Eu acho que o Maquiavel é um autor muito pertinente para se pensar isso, porque ele se dedica ele exatamente rejeita essa ideia de equilíbrio, né? E ele exatamente vai pensar os tumultos, os conflitos políticos, a ideia de que quando há desejos distintos no espaço público, é natural que se tenha natural que se discorde, né? É natural que se tenha um espaço de embates, né? Então, acho que esse é um ponto que torna o Maquiavel relevante e atual, né? Enfim, eu não sei se era exatamente esse o caminho, mas obrigada pela questão e por me deixar fazer essa reflexão aqui da atualidade do Maquiavel. Muito obrigado. Obrigado. Então, professora Tainã, então, como eu disse, né, você então fez no início, né, da sua exposição foi uma espécie de Calvino leitor de Sêneca, né? Aproveitando essa tradução, que eu não conhecia nada disso, eu aprendo demais com os colegas, as colegas. E, e aí o seguinte, é verdade que discutir esse tema, discutir a Renascença num período em que a gente andou tão massacrado, né, tão torturado, né, como nos últimos 4 anos, né, foi uma coisa que desanimou muito, sobretudo aqui os nossos alunos, né, os nossos alunos de filosofia, né. Então, como você tenta buscar lá nos antigos, na Renascença, a partir da Renascença, buscar fontes nos antigos, ou inspiração nos antigos, como você hoje tenta convencer os seus alunos
da importância, né, de se fazer isso hoje, buscando lá na Renascença. Como é feito, como você faz essa ponte, né, a partir de hoje, né, dando a importância devida aos textos da Renascença. Toninho, obrigada pela pergunta. Aliás, é uma pergunta que eu me faço sempre. A minha vida, enquanto professora universitária, começa juntamente com o golpe de 2016. Portanto, eu já começo numa posição de combate. Então, eu não diria só que são nos últimos 4 anos, eu digo que vem pelo menos 2015 ou 2016 em diante. Uma universidade devastada, alunos devastados e a cultura clássica renascentista colocada como um acessório do acessório do acessório. Não é só o meu trabalho, é também o trabalho da professora Flávia, é também o trabalho do nosso grupo de estudos, levar o acesso às fontes rigorosas e pensar na educação do seu ponto de vista de fato humanista. Assim, aí eu estou citando inclusive um artigo do professor Sérgio Cardoso, no qual ele leva a gente a pensar na importância dos estudia humanitatis e na construção desse ethos desses alunos que não são educados para a tecnicidade. Então, acho que a contribuição nossa é trazer textos que eles possam alimentar um senso crítico, pensar a sociedade de modo crítico. Nos cursos, sobretudo ligado a Platão ou ligado à introdução à filosofia, eu ultimamente, desde que entrou o Bolsonaro, tenho trabalhado a ideia de bom governante para Platão, chegando até o livro 8, quando ele descreve o tirano. Então, depois de passar os 8 livros do Platão, quando a gente chega no livro 8, eles próprios dizem o nome do inonimável. Mas isso aqui me parece ser... Então, não sou eu que induzo a reflexão, é a leitura dos clássicos, é a leitura na fonte, é a procura nesse sentido. Então, acho que a partir também vou fazer a propaganda do nosso grupo, que a partir do semestre que vem a gente continua lendo Montaigne e agora a gente vai ler o Etienne de la Boétie, no discurso sobre a servidão voluntária. A Flávia contribui muito com os temas acerca do republicanismo. Eu trabalho Rousseau, né? A gente procura trabalhar um conjunto de autores de modo a oferecer para esses alunos um acesso não técnico, né, da filosofia, mas reflexivo enquanto exercício espiritual, enquanto de fato exercício de meditação, enquanto exercício de pensamento, não pensando a história da filosofia como simplesmente história, assim, do ponto de vista da sua narrativa, do que aconteceu, mas enquanto exercício espiritual, enquanto exercício do pensamento. E agradeço muito sua pergunta. Não sei se propriamente te respondi, esperava uma pergunta assim ligada sabe, uma problemática minha aqui e tal. Eu falei assim, Flávio, a gente combinou, assim, a gente trabalhou juntas no texto, né, essa ideia de trabalhar um pouco casadas por conta do tempo e por conta também do assunto. Claro. E aí falou assim, Flávio, eu tô indo lá falar mal dos renascentistas, você tá indo lá... O meu medo era esse. Não. Falar mal não, né? Tentar, de fato... Não. O Tomás, ele mandou uma pergunta. Tomás, eu não consigo ver aqui no WhatsApp, infelizmente. Você não quer fazer a pergunta diretamente aqui? Escrever, a gente tem 5 minutinhos, Tomás. Enquanto isso, você pode escrever a pergunta aqui para nós podermos discutir enquanto a gente tem um tempo, tá, Tomás? Por favor. Então, eu penso que o objetivo primeiro dessa nossa live, né, é justamente inspirar, sobretudo, a nova geração, né? Porque eu já tô em outra geração, né? Eu já não sou, eu estou mais para final de carreira do que, né? Pare, Então, Paulinho. nós tem Saulo que está aqui nos vendo, nos assistindo, né? Que é o nosso colega, mas foi meu bolsista desde PIBIC, né? Então, o legal é que com o tempo, né, a gente já vai formando um público, já vai formando essa nova geração que está chegando aqui na universidade, né? E eu tenho certeza que agora vocês receberam um reforço com o Sacha, né, que está aqui também nos vendo. Eu tenho certeza que vocês vão
brevemente vocês vão ter um grande centro de pesquisa aí, e isso vai nos fortalecer, tanto vocês mesmo como a gente, né? E como nós, porque nós aqui no programa da filosofia da UFES, nós todos os anos nós recebemos alunos daí de vocês, são alunos excelentes. Então, isso nos ajuda a fortalecer, né? Todos nós. Então, mas depois a pergunta. Haveria espaço para reflexão sobre as formas de governo no neoestoicismo de Justus Lipsius? Bom, deve ser para mim a pergunta, Thomas. Que bom, né? Não revelo, mas que bom saber que você está aí assistindo. Os próprios estoicos não tratam sobre forma de governo. Não há consenso nos estoicos. E o pensamento do Justus Lipsius aí vai ser feito do contexto, de fato, do que eles chamam de neoestoicismo. Esse termo, inclusive, é cunhado tardiamente por uma autora chamada Leontine Zanta, né? E quem fez uma tese interessantíssima sobre isso, e sobretudo sobre o caminho da prudência em Justus Lipsius, até Justus Lipsius, foi um aluno aí da USP chamado Eugênio Mattioli, né? Tem uma tese excelente sobre o Justus Lipsius, inclusive. Agora, eu não saberia dizer especificamente em Justus Lipsius, porque, de novo, não há um consenso nos próprios estoicos sobre a melhor forma de governo. Nunca houve. Assim, uns dizem que é monarquia, outros dizem que não. Sêneca está fazendo declemência e está apontando efetivamente para uma cabeça desse governo, para um governo de um sábio, um governo de um só. Mas isso não se reflete. Eu teria, mesmo no período senequiano, mesmo no período de Roma, alguns senadores que eram, inclusive, oposição, né, a Sêneca e a Nero, né, a esse principado. Então, eu não sei se respondi, ou pelo menos se ajudei a uma reflexão, né, alguma indicação de caminho. Bom. Aí não sei se vai falar também do trabalho de teoria do governo, de forma de governo, quer falar alguma coisa. Por favor, Flávio. Eu acho que é isso mesmo que a Tainan disse. Não, pelo menos a tradição que é recuperada no Renascimento, o estoicismo ele aparece muito via Cícero. Né? Então, é lendo Cícero que, de uma certa forma, a ideia de natureza, né? Mas é como a Tainan disse, não há uma preocupação explícita ou direta com a física e com o sistema estoico. Né? O interesse é discutir as questões éticas, as questões políticas, pelo menos nesse assunto específico, no que diz respeito a essa temática. Né? Não, e mesmo não é só via Cícero também, via Sêneca, mas aí eles vão pensar diferentemente do ponto de vista da república ou da monarquia. Né? Não sei. Ok. Olha, nós temos 2 minutos. A palavra com vocês. Flávia, você gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só te agradecer mesmo esse debate, essa oportunidade. Muito obrigada. Antônio Carlos, quando você puder, vamos para Maceió e vamos fortalecer nossos laços com todos. Obrigada, Flávia. Obrigada, Antônio Carlos. Obrigada, Abes Desoi. Bom, obrigado vocês, as convidadas, a professora Tainan Bueno, a professora Flávia Benevenuto, por esse encontro, por essa aula sobre os antigos no Renascimento. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez o convite, reforçar o convite, né, para que se filiem a ABES. Gostaria de agradecer toda a diretoria da ABES, uma boa parte está aqui nos assistindo, uma muito particular, a professora Maria das Graças, que também está aqui nos assistindo, a professora Lília França, a nossa diretora de comunicação, que nos deu essa ideia de estreitarmos os laços, né? Fortalecer os estudos do século XVIII via esse mecanismo da live. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo, Tomás, Sandro,
Emerson, eu acho que Natan, que está lá em Lyon, na França, está nos vendo também. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos vocês. E no próximo mês nós vamos nos encontrar com o Breno. O Breno está aqui também nos assistindo. Nós vamos descer lá para o sul. Nós teremos uma conversa também super, super interessante com o Breno sobre método em Rousseau. Então, todos e todas e todos estão convidados para no próximo mês, primeira semana de junho, a gente voltar a esse encontro. Tá? Mais uma vez, gente, muito, 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 muito obrigado. Tá? Obrigada, Toninho. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.